grande satisfação nós iniciarmos esse nosso evento do ciclo de debates Educação, Complexidade e Contemporaneidade. Hoje, então, a Educação nas Ciências. No dia 8 de outubro de 2013, nós teremos às 19 horas Jovens, Protestos e Política. É uma promoção do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, aqui da URGS, do ILEA, junto da Faculdade de Educação da nossa universidade. Então, nós temos aqui nessa mesa de hoje a professora Fernanda Osterman, que é licenciada em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado na área de ensino de Física, ambos também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De 89 a 92 atuou como professora de Física na Rede Estadual de Ensino de Porto Alegre. No concurso público ingressou como professora em 94 no Departamento de Física da URGS e atualmente ocupa o cargo de professora associada 3. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em Ensino de Física no período de novembro de 2006 a fevereiro de 2010. É líder de grupo de pesquisa atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, física moderna e contemporânea, abordagem sociocultural e ensino de física. O professor Cassiano... só uma mãozinha aqui para não... Isso. Possui graduação em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1990, mestrado em odontologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, em 95, e doutorado em odontologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, em 91. É professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de odontologia, com ênfase em periodontia, atuando principalmente nos seguintes temas: periodontia, doença periodontal, etiopatogenia, placa bacteriana e controle químico. O professor César Álvaro Machado Lopes possui graduação em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1996, mestrado em Ciências Biológicas, Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2001 e doutorado em História da Ciência 2009 pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com estágio de doutorado sanduíche na Faculdade de Filosofia da Universidade de Oxford, em Reino Unido, em 2008. Atualmente é professor adjunto na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência nas áreas de Educação e História da Ciência, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, Educação em Ciências, Educação em Química, História da Física e História da Química. Bom, eu sou diretora aqui da faculdade e tenho uma grande alegria, uma honra contar com o professor Cassiano aqui na nossa casa, e da professora Fernanda, e o professor César é da nossa casa aqui, né? É uma grande alegria ter os colegas. E imediatamente, então, eu passo a palavra ao professor Cassiano, da nossa Faculdade de Odontologia da URGS, falar sobre educação nas ciências. Tá bem, sim. Boa noite a todos. Para mim é um prazer poder estar aqui nessa atividade do ILEA e dizer que, ao mesmo tempo que é um prazer, é um grande desafio, porque certamente, pelo que vocês viram nos currículos, eu sou um peixe fora d'água dentro desse universo. Eu sou um simples dentista que trabalha na universidade e gostaria de poder, de alguma maneira, contribuir, justamente porque trabalhar com o tema educação nas ciências é algo extremamente importante e dentro do ensino universitário nós precisamos efetivamente caminharmos muito ainda no sentido de que as práticas educativas sejam efetivadas da maneira mais contemporânea possível. E para mim é um prazer poder, certamente, vou aprender muito com os colegas que são mais vinculados à área de educação mesmo. Mas tem sido um desafio muito grande para nós, de outras áreas das ciências, e eu vou dar uma ênfase às ciências da saúde,
justamente porque o nosso processo formador é um pouco diferente. Eu vou tentar colocar aqui nessa apresentação, em primeiro lugar, fazer uma reflexão sobre a educação nas ciências com a perspectiva das ciências da saúde, né? Também gostaria de estimular o debate sobre algumas peculiaridades das áreas, sem perder a perspectiva educacional universitária, e também aproveitar a oportunidade dialética para a construção de uma consciência crítica dentro desse processo de educação nas ciências. E isso tem a ver com a minha formação. Eu sou dentista, eu sou pesquisador da área de odontologia pura, mas eu também transito muito na questão educacional, até porque eu tive a oportunidade, talvez por isso que eu tenha sido indicado para essa situação, de liderar uma importante e profunda transformação curricular na Faculdade de Odontologia, que por si é um ambiente extremamente tradicional, extremamente pouco aberto a mudanças, e a gente conseguiu fazer uma transformação, e hoje certamente o nosso curso é reconhecido no Brasil como o curso que teve a maior transformação curricular depois das diretrizes curriculares nacionais. Mas pensar em educação na ciência, eu pensei um pouco no Rubem Alves, e ele coloca muito bem a questão de que o cientista virou um mito, e todo mito acho que é perigoso, né? Uma vez que ele induz o comportamento e inibe o pensamento. Essa é uma frase dele, e ele coloca que esse é um dos resultados engraçados e trágicos da ciência. Na medida em que, se existe uma classe especializada em pensar de maneira correta, que seriam os cientistas, os outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e podem simplesmente fazer o que os cientistas mandam. E isso é, especialmente na área profissional, se é que eu posso assim colocar a odontologia, a medicina, muito perigoso. Na verdade, o processo de educação nas ciências é um eterno desafio, né? E eu me reporto à Universidade de Oslo, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado e trabalhar com algumas coisas, inclusive da perspectiva educacional. E uma coisa muito importante no processo de educação nas ciências, e eu aprendi lá. Na Universidade de Oslo, e isso aí para várias universidades europeias é a mesma coisa, o que diferencia a formação na universidade em relação à formação na escola técnica? E as pessoas ficam pensando várias coisas, e todo mundo se reporta, não é a ciência, é a pesquisa, e na verdade não. Duas coisas diferenciam o que é o ensino universitário na Escandinávia. Todo e qualquer aluno, para estar dentro da universidade, tem que estudar ética e tem que estudar filosofia. Ou seja, ninguém, e o curso que não tem um ano só de ética e filosofia está fora da universidade. Por isso que a arquitetura não é parte da universidade, por isso que as engenharias não são parte da universidade, porque foi uma opção profissional e elas fazem parte da, então, escola superior, que na verdade é a escola politécnica, a escola técnica, mas não é parte da universidade. E eu acho que essa é uma reflexão importante para quem faz ciência, e nós não temos isso como obrigação, mas que a gente precisa refletir que o processo educacional nas ciências tem que transcender um pouco aquilo que a gente muitas vezes pensa como ciência. E na verdade, um outro problema que a gente tem que enfrentar é que a gente conhece muito bem o tal dos 3 pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão, que a gente não tem dúvida nenhuma, não tem o que discutir nessa questão, mas quando a gente pensa em educação nas ciências, muitas vezes esses pilares, que não deveriam ser diferentes, eles se invertem. E eles se invertem e a gente vira pensando que a universidade é pesquisa, 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 depois talvez ensino e, por último, obviamente, a prima pobre. Eu até estava olhando quando eu cheguei no banheiro ali, tem o primeiro banheiro é masculino e feminino, e o segundo é feminino e masculino. Não sei se isso tem o mesmo significado que tem aqui, né, que é o que é mais importante, quem teria prioridade num ou no outro. Mas a universidade da pesquisa é um dos problemas que a gente também enfrenta, onde as pessoas não ou esquecem que o papel educacional da universidade é o maior, o papel de ensinar. E nunca a gente vê, praticamente, esses pilares invertidos, começando-se pela extensão. Isso a gente sabe que, até o presente momento, a extensão tem permanecido como aquele
grande buraco que a gente não sabe tudo que cabe dentro dele e em que tem talvez das melhores coisas, mas também talvez das piores coisas em conjunto, porque perde-se a identidade nessa questão. Mas quando se pensa em universidade, eu acho que a gente tem que pensar realmente nas três coisas e que é impossível ensinar sem construir conhecimento, mas também que é preciso que a gente tenha mais coisas do que simplesmente a pesquisa. E falo isso com muita tranquilidade porque eu sou pesquisador, sou bolsista de produtividade do CNPq e tenho o maior orgulho disso, mas a gente tem que botar essa perspectiva, até porque também, por outro lado, especialmente aqui no Brasil, nos obrigam a fazer ensino, pesquisa e extensão, e isso é mais ou menos exige com que nós sejamos ou Super-Homem ou a Mulher Maravilha. Eu acho muito difícil que um professor universitário consiga fazer tudo isso dentro das nossas atividades. Entretanto, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que ensinar é a função primeira do professor. Nas ciências da saúde, a gente tem uma mudança paradigmática que aconteceu no início do século passado com a publicação do relatório Flexner, em que partiu-se do pressuposto de que o ensino teria como ideia central que o todo seria a soma das pequenas partes. E isso dá um caráter extremamente positivista e cartesiano, que foi importante naquele momento, mas que é passado hoje. E lastimavelmente, a gente ainda continua muitas vezes pensando que o todo simplesmente se faz por soma das partes, né? E a partir disso, o que aconteceu foi que, a partir desse relatório Flexner, foi dado um grande impulso para a investigação científica, grande impulso para a formação de um profissional cientificamente formado, e a ciência pareceu ter um papel quase que divino no próprio inconsciente popular. Só que hoje em dia isso não cabe mais, o raciocínio flexneriano não tem mais espaço nas ciências da saúde. E nós precisamos pensar sobre a formação, por exemplo, como essa colocação do Edgar Morin, que a separação sujeito-objeto é um dos aspectos essenciais de um paradigma mais geral de separação e redução, pelo qual o pensamento científico ou distingue realidades inseparáveis sem poder encarar sua relação, ou identifica-as por redução da realidade mais complexa a menos complexa. Assim, física, biologia, antropossociologia tornaram-se ciências totalmente distintas e quando se quis ou quando se quer associá-las é por redução do biológico ao físico-químico, do antropológico ao sociológico. E aí precisamos, portanto, para promover uma nova transdisciplinaridade de um paradigma que, de certo, permite distinguir, separar, opor e, portanto, dividir relativamente esses domínios científicos, mas que, ao mesmo tempo, possa fazê-los comunicarem-se sem operar a redução. E esse paradigma, que ele denomina de simplificação e redução e separação, é insuficiente e mutilante. Essa foi a frase básica da transformação curricular que nós fizemos na Faculdade de Odontologia, que era um ensino extremamente fragmentado, extremamente encaixotado e que, portanto, não permitia que a gente transcendesse a questão disciplinar. E acho que o próprio Edgar Morin é a pessoa que tem trabalhado muito essa questão vinculada à questão da disciplina, promovendo não só a multi e a interdisciplinaridade, mas até a transdisciplinaridade como o nosso objetivo. Só que isso é uma bagunça tão grande que eu acho que a gente pode configurar isso como indisciplinaridade. Eu acho que a gente está numa fase em que as coisas estão até um pouco perdidas. Mas é a partir dessas reflexões que o ensino, que a educação nas ciências, no nosso entendimento, precisa ser pautada, né? E, portanto, dentro dos saberes que a gente tem que trabalhar na educação, nas ciências, nós precisamos trabalhar as cegueiras do conhecimento, o erro, a ilusão, os princípios do conhecimento pertinente, precisamos trabalhar o ensinar a condição humana, ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas, ensinar a compreensão e, ao mesmo tempo, a ética do gênero humano. Esse é um grande desafio na educação nas ciências e especialmente na educação nas ciências da saúde. Isso funciona
muito bem no sentido de que a gente possa avançar. Mas para isso, nós precisamos entender que existe uma diferença muito grande entre o profissional que dá aula, o dentista que dá aula, o médico que dá aula, do professor de odontologia, do professor de medicina. E esse é um grande desafio, que nós deixemos de ser dentistas que damos aula, médicos que damos aula, enfermeiros que damos aula, para sermos professor de ciências da saúde. E isso depende de uma formação diferenciada, né? E esse é um grande desafio. E nesse sentido, né, esse desafio da formação de professores, para nós, é semelhante aos desafios que o Felipe Perrenot coloca para todos os níveis de educação. Mesmo a educação básica, nós, das ciências da saúde, temos desafios que são muito parecidos, né? Seja da transposição didática a partir das práticas, seja de como compreender as práticas profissionais, seja da observação e descrição apurada das práticas, a identificação das competências e dos recursos que a gente tem disponíveis e o estabelecimento efetivo de quais são os objetivos que nós temos na nossa formação. E eu acho que um bom momento da gente pensar nisso é nós vermos o quanto que as ciências da saúde hoje estão equivocadamente enlouquecidas com a vinda de médicos não brasileiros. Eu tenho certeza que muito mais por corporativismo e por preconceito existe uma fala contra os nossos colegas médicos cubanos do que por conhecimento de que eles realmente sejam mal formados ou mal. E isso é importante que a gente saiba que se os profissionais da área da saúde são esses que têm todas essas dificuldades de aceitar o novo, talvez esse seja um dos problemas da educação nessas ciências. Claro que também junto disso, no pano de fundo dessa questão da educação nas ciências como um todo, existem avanços e retrocessos do processo aqui no Brasil. Por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais, elas foram, pelo menos nas ciências da saúde, um grande avanço que nos obrigaram a sair um pouco daquelas práticas que eram única e exclusivamente profissionais para transcender um pouco a essa questão. De outro lado, o processo de avaliação da pós-graduação brasileira pela CAPES qualificou muitas coisas, mas também nos direcionou para lados que não necessariamente sejam só os lados corretos. O próprio CNPq, nos seus editais de pesquisa, tem procurado ampliar, dado ênfase a editais que sejam multiusuários, multiprofissionais, multi-institucionais, para que a gente possa trabalhar um pouco mais entre as pessoas, porque a construção do conhecimento só se dá dessa maneira. E também a própria ampliação da universidade pública através do Reúne dá um direcionamento diferente. E eu acho que isso é parte do processo educacional também que nós temos que trabalhar. Eu sou um fã incondicional do Reúne, não tenho dúvida nenhuma que a URGS cresceu muito por causa do Reúne, que a URGS avançou muito por causa do Reúne, e isso é justamente algo que precisa ser trabalhado entre nós para que o processo educacional seja cada vez melhor também. Só que existem desafios da formação do professor nas ciências da saúde. Eu vejo que a Fernanda trabalha, ou pelo menos estudou, educação na área de física, né? A gente vê editais da CAPES, os editais de educação de matemática, enfim, mas o processo de educar, ou de formar o educador das ciências na saúde, ele é praticamente inexistente. Existem alguns focos pequenos de programas de pós-graduação em educação da saúde, sempre mal avaliados, sempre pouco produtivos e isso gerando um ciclo vicioso ruim. Mas nós precisamos romper com aquela coisa da educação profissional somente. Como é que eu aprendi, como é que eu faço, é assim que o meu aluno deve fazer. A gente precisa romper com o fato da formação técnica ser a única a ser dada. Temos que formar cidadãos. Precisamos estudar sociologia, precisamos estudar filosofia, precisamos ter mais do que simplesmente a formação odontológica. E aí a formação do professor tem que ser diferente da formação de quem é um instrutor e que possa realmente formar um educador. E nesse sentido,
nós temos que ter pessoas que estejam abertas aos desafios dessa contemporaneidade. Para isso, eu não tenho dúvida que é na pós-graduação que a gente tem que começar com essas mudanças, para que a gente possa um dia efetivamente colher esses frutos. Eu não tenho dúvida que a educação é um processo transformador nas ciências da saúde, né? E que um dos desafios que a gente tem hoje em dia é inserirmos cada vez mais na comunidade, é também trabalharmos com novas metodologias ativas, contemplando os potenciais dos atores. Quer dizer, as ciências da saúde, lamentavelmente, sempre foram trabalhadas basicamente com aula expositiva e com repetição prática, e a gente precisa transcender isso. O nosso currículo hoje é extremamente ampliado nessa questão. Eu me orgulho muito quando eu vou nas formaturas e que sistematicamente os alunos dizem que eles se formam dentistas e padres do tanto de seminário que eles têm. Eu acho isso ótimo, porque pelo menos acabou essa história de simplesmente aula no escuro, né? Eu até gosto de ver na faculdade de educação que a gente teve dificuldade para apagar a luz. Faculdade de odonto não, a aula não começa enquanto está claro, só começa depois que tudo escureceu. Por quê? A vida inteira foi, tradicionalmente, só no data show, no slide, enfim. Então nós precisamos mudar essas questões e nós temos procurado fazer isso, especialmente estimulando a habilidade do aluno aprender a aprender. Esse é o nosso grande desafio, né? E para isso precisamos romper com os paradigmas passados, quer dizer, de abrir a cabeça do aluno e botar coisas para dentro, de exigir simplesmente da mesma maneira com que a gente exigia anteriormente, e com certeza trabalharmos a questão da educação e cidadania, porque os profissionais que são formados por nós serão aqueles que irão ou não fazer esses protestos bestiais contra médicos cubanos, contra qualquer outra coisa disso, ou vão saber que é parte da cidadania também receber as pessoas, também complementar aquilo que nós não estamos conseguindo dar conta. E aí nessa educação como processo transformador nas ciências da saúde, eu começo a me encaminhar para o meu fechamento, dizendo que na graduação o nosso desafio é formarmos profissionais críticos, é formarmos cidadãos responsáveis, é ampliarmos o horizonte para além do restrito, e no meu caso específico tem que sair, o horizonte do dentista não pode mais ser o céu da boca, como já foi por muito tempo, né? Mas ampliar os horizontes para além do restrito, conscientizar a respeito das responsabilidades e conscientizar a respeito do papel da educação permanente, da continuidade dos estudos, da inserção do moderno dentro das práticas profissionais. Na pós-graduação, esses desafios no nível lato sensu é também formar os profissionais críticos, cidadãos responsáveis, compreendendo a importância do todo antes do foco específico, porque as pessoas tendem a querer especializar-se antes de formar-se. Isso também é extremamente deletério para a formação na área das ciências. E temos uma formação, em primeiro lugar, humana, depois técnico-científica e, em último, como primeiro e último, os dois mais importantes, a formação humana e cidadã. E conscientizar também, obviamente, sobre o papel da educação permanente. Na pós-graduação, né, na pós-graduação stricto sensu, primeiro, compreender as diferenças e o papel do mestrado acadêmico, do mestrado profissional e do doutorado, e fundamentalmente entender que pesquisar é importante, mas realizar a transformação pela pesquisa é muito mais significativo. Ou seja, não adianta de nada a gente ficar só pesquisando e não trazer isso para a realidade, no nosso caso específico, para a realidade do Sistema Único de Saúde, no caso de um professor de outra área, para a realidade da escola que ele trabalha, porque senão a pesquisa fica para encher prateleiras. Nós precisamos fazer com que a pesquisa consiga ser atuante e consiga ser transformadora. E compreender fundamentalmente a responsabilidade social do formador. E eu acho que a gente tem que aprender também a trabalhar isso, que nós como formadores de opinião não podemos fazer tantas atrocidades. Eu conversava com um colega meu outro dia, eu sou do conselho editorial de uma universidade, e ele chegou para mim e disse: "Tu é daquele conselho?" Eu disse: "Sou." Aí ele me disse assim:
Tu diz para aquela moça lá, para a jornalista responsável, que assim como ela fez uma reportagem sobre a ditadura no Chile, que faça lá de Cuba. Eu disse assim, se aquele artigo te incomodou, eu tenho certeza que esse jornal é muito bom. Só que essa mesma pessoa, né, e não importa quem ela seja, é um formador de opinião e os alunos o ouvem. Né? Essa mesma pessoa recebe, isso é fato. Nós aumentando, transcendendo a nossa profissão, recebendo fonoaudiólogos, tanto do curso de fonoaudiologia quanto técnicos fonoaudiólogos para ampliar a odontologia. No dia em que ela chegou, ele se apresentou para ela, quem tu és? Eu sou fonoaudiólogo. Ele respondeu para ela, em vez de dizer bem-vindo, ele disse assim, acho que no ano que vem vão ter um podólogo aqui também. Ou seja, essa responsabilidade social do formador é muito mais importante. Então, o processo de educação nas ciências passa pelo professor, pelo formador de opinião, sendo alguém cidadão, responsável, ético, que tenha esse papel de formação. E, portanto, eu entendo que a universidade como um todo, ela precisa e tem como desafios ser um espaço democrático, ser um espaço plural, ser um espaço de responsabilidade social, ser um espaço de construção coletiva. E tudo isso a gente vai conseguir, sendo até inclusive de classe mundial, que é uma das coisas que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul quer internacionalizar-nos, porque nós somos muito importantes. A união de tudo isso, para mim, se faz com que a gente consiga atingir o que eu realmente entendo como sendo a excelência da universidade. E eu tenho certeza que a URGS é um espaço. A URGS é um espaço extremamente interessante, extremamente plural, extremamente comprometido, e por isso que eu tenho tanto orgulho de ser professor da melhor universidade do Brasil. Obrigado. Então, obrigada, professor Cassiano. Acho que vamos passar os 3 colegas, depois abrimos para as perguntas, pode ser? Então, imediatamente a professora Fernanda. Gostaria de começar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e principalmente dessa interlocução com áreas, né, tão distintas, sempre é bastante enriquecedor. E também ver o quanto a gente pode compartilhar uma série de ideias, né, quando nós pensamos a educação em ciências. E eu vou começar comentando que eu vou chamar a palestra de educação em ciências, porque é, digamos, a expressão que é utilizada, que foi, né, vamos dizer, que inaugura a área, né, chamando de educação em ciências, porque no nosso curso da física em particular, né, fica estranho falar em educação em física e acaba ficando ensino de física, então educação em ciências. E aqui basicamente estou trazendo os 5 pontos que eu gostaria de poder discutir com vocês, começando a contar um pouquinho o início da área de ensino de ciências, né, a partir da Guerra Fria, né, uma área que vai se constituir nesse período pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, a origem, por outro lado, da pesquisa em educação e ciências. Vamos falar um pouquinho da perspectiva sociocultural, que é o referencial teórico que eu estou adotando nas minhas pesquisas, que vai me permitir, inclusive, fazer uma análise crítica do ensino de ciências e, finalmente, comentar rapidamente sobre os trabalhos desenvolvidos no nosso grupo de pesquisa, que se chama Pesquisa e Inovação Didática, Ensino de Física sob a Perspectiva Sociocultural. Então, eu falo da condição de ser uma professora do Instituto de Física, que já desde quando estabeleceu a sua pós-graduação em Física Teórica, Experimental, Astrofísica, também teve a preocupação de abrir a área de ensino de Física. Isso no final dos anos 60. Bom, e aí então, começando a partir dos anos 70 e 80, que é considerado de fato um divisor de águas nessa área, em função do que a literatura chama de efeito Sputnik, né? O programa Sputnik,
né? Foi o primeiro programa que lançou uma série de satélites artificiais soviéticos. Né? Então, os primeiros satélites artificiais em órbita da Terra foram da União Soviética e isso criou um alvoroço nos países capitalistas, no outro lado do mundo, né? Europa e Estados Unidos, em particular nos Estados Unidos, a grande preocupação em que eles poderiam perder a corrida espacial nesse momento da Guerra Fria. Então, esse momento histórico marca o início, é reconhecido na literatura como o início do ensino de ciências como um objeto político. Ele começa a ser... Então, há toda uma preocupação de desenvolver essa área, essa preocupação com a educação científica dos estudantes, tendo, num primeiro momento, um objetivo de formação de elites, na verdade, de jovens cientistas. A ideia, então, que a educação básica, o ensino médio de física, em particular física, química e biologia, aqui eu só estou citando um projeto ligado à física, né? A preocupação, então, é tentar atrair jovens, né, talentos para as carreiras científicas, vendo isso como uma necessidade, né, como uma, vamos dizer, quer dizer, a educação científica totalmente vinculada à ideia do desenvolvimento científico e tecnológico, né, a necessidade de investir nisso para garantir essa soberania. E a ênfase, naquele momento, havia toda uma crítica em relação ao currículo, que era bastante tradicional. A ênfase que vai ser dada nesses primeiros projetos é no desenvolvimento de laboratórios didáticos, né? E, dentro disso, também uma série de kits de materiais didáticos. E esse foi um projeto que envolveu milhões de dólares e, inclusive, vários prêmios Nobel de Física, de Química participaram desse projeto, né? E os professores tiveram, nesse momento, na verdade, a tarefa de utilização desses materiais que foram produzidos. E, então, vamos dizer, nesse início da área, a gente pode dizer que a visão de ciência, fortemente marcada por uma visão positivista, como o professor colocou, né? E na verdade, isso então vai nos levar, e que hoje até se vê bastante ainda nos livros didáticos, nos currículos, a ideia de que a ciência se desenvolve a partir de um método chamado método científico. Que existe um método que começa com uma observação neutra, que olha para a natureza e faz a indução e finalmente descobre uma lei universal. Né? E a ciência, então, claro, nessa perspectiva, ela vai estar colocada, vamos dizer, como um conhecimento hierarquicamente superior a qualquer outro, e as identidades a serem construídas, resumidamente, poderia ser imaginar, de fato, o aluno como um mini-cientista, então tem que, na verdade, produzir esses pequenos cientistas nas escolas, e o professor um racionalista técnico. O que quer dizer isso? Basicamente, a ideia de que o trabalho profissional nada mais é do que a solução instrumental de problemas que utilizam conhecimentos técnicos ou teóricos que são oriundos de outras pessoas, de pesquisa. Então, o professor é visto como um mero aplicador de conhecimentos que ele próprio não produziu. No contexto brasileiro, das décadas de 60 e 80, também, inclusive se reconhece por próprio efeito Sputnik, Europa e Estados Unidos, a área de ciências da natureza, a disciplina ciências da natureza, vai estar marcadamente presente nos currículos a partir da década de 60, mas claro que o nosso contexto é diferente, não tanto objetivo, em função desse contexto de capitalismo periférico, né, esse nosso passado colonialista, um modelo de exportação de matéria-prima e não um desenvolvimento de ciência e tecnologia autônomo. Isso vai nos levar para que o ensino se oriente, por um lado, para as elites, um ensino propedêutico, um ensino de ciências da natureza que está preparando as gerações futuras para o ingresso no ensino superior, isso, né, do ponto de vista das classes mais favorecidas, e por outro lado, um ensino técnico dirigido às classes populares. Então, simplesmente o desenvolvimento, como falava o professor Cassiano, desenvolvimento simplesmente de habilidades técnicas para finalmente serem introduzidas no mercado de trabalho. Nos anos, outro período que deve ser marcado são os anos 90, em que a gente assiste a uma série de políticas educacionais na área, né? Na verdade, essas políticas totalmente afinadas com os organismos internacionais e, de novo, o que nós vamos ver é a preocupação com uma formação de força de trabalho para a indústria e para a inovação tecnológica. Em particular, o Banco Mundial recomenda para os países da América Latina e do Caribe
que a educação tenha um foco no ensino por competências. Então, resumidamente, a ideia é, não é tão importante o conteúdo em si, mas, na verdade, a competência vai se referir a um conjunto de elementos que são mobilizados pelos sujeitos para desenvolver, para resolver alguma situação de forma exitosa. E claro que isso vai ter, na verdade, essas políticas, né? Tem toda uma literatura que discute o quanto isso está, digamos, alinhado à ideia de um Estado neoliberal. E também, então, nessa mesma linha, a ideia da proposta de um currículo nacional, a necessidade de existir um currículo nacional. E aqui eu destaco 2 aspectos fundamentais dessas políticas, que começam lá na LDB e que hoje ainda permanecem, mesmo que a gente tenha novas diretrizes curriculares para ensino fundamental e médio, e finalmente os tais direitos de aprendizagem que ainda estão sendo formulados, pelo menos para o nível médio. Conceitos como contextualização e interdisciplinaridade são 2 conceitos centrais nessas políticas, né? E na física, para dar uma ideia do que seria essa contextualização, a gente vai perceber claramente, inclusive olhando questões do Enem, por exemplo, que essa contextualização ela é feita a qualquer custo e muitas vezes se reduzindo apenas a uma física do cotidiano, né? Por outro lado, a interdisciplinaridade, né, que até houve um debate aqui, né, o anterior, se eu não me engano, essa questão está claramente colocada em termos da organização curricular, quando não há mais vamos dizer, o privilégio das disciplinas, e sim a organização curricular a partir das áreas. Né? E que isso dá pano para manga. Nós, da física, nos preocupamos profundamente com essa ideia, porque a gente sabe da carência. O Brasil hoje precisaria de 100 mil professores de física de ensino médio. Então, organizar o currículo a partir de áreas, será que também não é uma solução emergencial, até um tapa-buracos, vamos dizer, emergencial acho que seria um eufemismo, um tapa-buracos para a ausência de um professor de física, e aí nós correríamos o risco de formações, né, pessoas trabalhando com esses conhecimentos sem a devida formação. E, novamente, a ideia de formação do trabalhador capacitado e o cidadão. E há estudos que fazem toda uma análise de qual é essa cidadania que está colocada nesses documentos, e é reconhecido que é um cidadão bem educado por uma economia global, ou seja, um consumidor minimamente qualificado, o que já dá bastante discussão. Por outro lado, a pesquisa também, seguindo a onda desses projetos curriculares, eu diria que ela começa nos anos 70 e 80, inaugurada justamente por esses pesquisadores das hard science, né, os pesquisadores em física, em química, eles inauguram a área de ensino, e por outro lado também professores, em particular nos Estados Unidos, os chamados grandes professores das ciências da natureza, eles vão organizar essa área. Então a origem da área está no ensino de física, está na física mesmo, e a ênfase que vai se ver num primeiro momento é fortemente cognitivista. Depois vou comentar um pouquinho como é que isso aconteceu. E uma ideia interessante, né, que olhando para esse início da área, a gente vê a preocupação de usar uma analogia entre o fenômeno educacional e o fenômeno físico. Né? Tratar, então, por exemplo, os sujeitos, por exemplo, né, a defesa de que todos os sujeitos, todos os alunos devem aprender o mesmo conteúdo, da mesma forma, o mesmo ritmo, e aí até há uma brincadeira, puxa, afinal, se os elétrons, se eu conheço o comportamento de um elétron, eu conheço o comportamento de todos os elétrons, isso é verdade de física. Por que para os estudantes não seria dessa forma? E a ênfase, então, na aprendizagem do conteúdo específico, vai ter toda uma preocupação que o grande problema, por exemplo, do professor de física, e que hoje é uma discussão atual, é porque ele não sabe física, então vai ter toda uma ênfase no conteúdo específico. E os designs, vamos dizer assim, de pesquisa vão estar ligados à pesquisa experimental, né? Na verdade, vai haver aquela ideia do grupo controle, o grupo experimental, a ideia da intervenção didática, e eu olhando, então, o que acontece antes e depois, na verdade, tomando emprestado o modelo da própria física para, né, usar, então, como uma forma de modelar essa pesquisa na área de ensino e ciência. Então, quando eu disse cognitivismo, eu diria que o Piaget é o que inaugura o referencial da área, é a visão que vai iniciar dentro dessa pesquisa, né?
E basicamente a ideia do Piaget é que você, né, porque ele bebe da fonte do Kant e ele então usa a ideia dos esquemas. Né? Então o aluno nada mais é do que um cientista kantiano, né, que aprende diretamente desse mundo externo. Então a importância das estruturas cognitivas, né, por isso que essa ideia de que há um desenvolvimento cognitivo autônomo, né, e ele então por isso que se diz que a área nasce com uma ênfase bastante cognitivista. E um boom tremendo na área também vai ser esse paralelismo que vai surgir entre a história da ciência e a psicogênese. Isso vai impactar fortemente a área, no sentido de que algumas pesquisas vão, na verdade, levantar uma série de concepções alternativas dos alunos. O que são as concepções alternativas? Concepções que são diferentes das concepções aceitas cientificamente. Então, por exemplo, uma tese importante de doutorado na França, nos finais dos anos 60, ela descobre que os alunos apresentam sobre força e movimento elementos de um raciocínio bastante aristotélico. Então esse é o paralelismo. Os nossos alunos, quando não aprendem a física newtoniana, eles são aristotélicos. E todo o problema vai ser, então, a tal mudança conceitual. Como que eu faço o aluno deixar as suas concepções alternativas e assumir as concepções cientificamente aceitas. Então, uma questão de pesquisa forte nesse momento vai ser quais as estruturas desenvolvidas na aprendizagem da ciência. Quais são essas estruturas? Por outro lado, a perspectiva sociocultural, longe de hoje ser hegemônica dentro da área, né? Nós vamos ver várias correntes dentro da área de educação e ciências, mas ela tem se mostrado uma perspectiva que vem crescendo a partir do século XXI, e a origem dela vai estar nos estudos do Vygotsky, né? Considerado hoje a primeira geração, né, da chamada teoria histórico-cultural, e em que, principalmente, a visão de ciência, da própria educação em ciências, dessa pesquisa nessa área, vão ser vistas como atividades sociais humanas. Isso significa que jamais poderiam ser pensadas a parte do cenário sociocultural em que elas ocorrem. Né? Então, elas estão dentro desses referenciais institucionais e culturais. Elas fazem parte desse cenário e não estão à parte. E a preocupação, então, que a ciência também estabelece uma determinada cultura, a cultura entendida como esses recursos semióticos, né? As pessoas vivem numa comunidade, têm acesso a uma série de recursos semióticos e aprendem formas socialmente aceitas de usar esses recursos. E outro elemento importante dentro desse recurso são as chamadas ferramentas simbólicas, né? Pensando nos signos vigotskianos, poderíamos imaginar assim, são as linguagens, as crenças, os valores, os discursos e as práticas. Então, na verdade, essa perspectiva vai pensar que entender ou compreender a cultura científica é um processo de enculturação, é aprender um discurso, é aprender uma série de práticas e assim por diante. E aí, então, essa perspectiva vai propor uma aproximação, ou, quem sabe, um distanciamento da psicologia cognitiva, que foi nossa origem, e a aproximação às ciências sociais humanas pela antropologia, pela sociologia, pela linguística aplicada, pelos estudos culturais. Bom, e essa perspectiva vai então nos levar a objetos de estudo distintos da perspectiva cognitivista, mas principalmente as questões de pesquisa vão ser de outra natureza. Por exemplo, questões de gênero, de classe, de etnia, idade, religião, diferenças de papéis sociais vão ser muito importantes. Por exemplo, na física, só para abrir um parênteses de um tema super importante, é o tema do gênero, que no Brasil tem pouca tradição, mas nos Estados Unidos e na Europa a gente tem periódicos dedicados apenas à questão do gênero no ensino de ciências. No sentido, por exemplo, na física, uma coisa interessante, talvez você não saiba, é uma disciplina em que em que as mulheres não assumem ou não seguem carreiras na física. A gente assiste a estatísticas sobre isso, várias áreas, né, na medicina, na odontologia, cada vez mais é perceptível a presença feminina, mas na física, de fato, é um grande nó, as mulheres não seguem carreiras na física. Na química, elas já são, talvez até uma maioria, e na biologia, obviamente, né?
Então, de fato, há toda uma preocupação, inclusive associações de física organizam grupos, né, Women in Science, para tentar reverter essa situação. Né? Então, uma perspectiva como essa vai se preocupar também em ver, por exemplo, que identidades pessoais são fomentadas pela educação científica. Será que as mulheres, como é que elas veem a ciência? Será que essa ciência não é ensinada de uma forma agressivamente masculina? Será que ela se vê seguindo uma carreira de física num laboratório? Então, tudo isso estou dando um exemplo de uma preocupação bastante forte dentro dessa perspectiva. Né? Porque uma perspectiva cognitivista vai achar que esse problema nem existe. Bom, e outros tantos fenômenos socio-interacionais, organizacionais, sociológicos, históricos. Depois, ao final, eu vou dar alguns exemplos de pesquisas que a gente tem desenvolvido. E aí, aqui eu nem vou ler, mas vejam quantas perguntas a gente mudaria. Né? A natureza das questões de pesquisa são bastante modificadas em função dessa perspectiva. Bom, e aí, então, eu passo a uma análise crítica a partir dessa perspectiva sociocultural, trazendo alguns elementos do ensino de ciências, primeiro reconhecendo que ao longo das últimas décadas, esse ensino de ciências foi impulsionado por motivos políticos, voltados para a formação de força de trabalho. Qualquer discussão, então, na verdade, é muito interessante ver assim, os professores de física ensinam física, a gente trabalha bastante com licenciatura, com mestrado profissional em ensino de física, e a gente pergunta qual o objetivo de aprender física. E, de fato, as pessoas... Não é uma questão... Puxa, como assim? É uma disciplina da escola? Porque é óbvio, é naturalizado nesse aspecto, é totalmente naturalizado. E, na verdade, para a gente começar uma discussão sobre esse ensino, a gente perguntar quais são os objetivos, que sociedade a gente quer construir com o ensino de ciências também. E, claro, colocando daí uma interlocução importante com a área da educação e dizendo que esses objetivos não são só nossos, mas são da educação em geral, uma sociedade melhor e uma vida satisfatória para as pessoas. Né? Reconhecendo que esse ensino de ciências, como qualquer atividade educacional, está sim a serviço de certos interesses. Né? E a nossa área é, de fato, bastante alienada nesse aspecto. Né? Então, na verdade, essa perspectiva vai propor uma reorientação das questões do ensino de ciências para questões, vamos dizer assim, sociocientíficas, ligadas a problemas graves sociais, como a crise ambiental, como o problema da desigualdade, como o problema da opressão, da injustiça. E, inclusive, alguns autores vão dizer, se a gente não tomar uma atitude muito séria em relação a isso, continuarmos ensinando uma ciência que acredita que essa ciência é neutra, o mito da neutralidade, que acredita que o desenvolvimento científico e tecnológico necessariamente leva ao desenvolvimento econômico e social, nós vamos ser julgados pelos nossos estudantes e pela história, né, como irresponsáveis. E, claro, também essa aproximação importante com as ciências humanas, né, no sentido de que não é apenas uma formação técnica que a gente deve defender para os nossos alunos, mas uma educação, né, quem sabe politécnica. Não é meio infeliz esse termo, né, porque acabou tomando, digamos, um rumo inadequado, mas uma formação muito mais global, porque de fato a física não vai poder se fechar em si mesma e vai ter que buscar o entendimento, né, das complexas relações sociais, históricas, políticas, culturais. Então, na verdade, o grande desafio é fazer uma aproximação, sim, com as ciências humanas, com a ética, com a filosofia, para poder trazer, né, para poder dar para esse estudante uma educação que, de fato, tenha um cunho de formação geral e não apenas algo que está treinando para esse aluno finalmente ser absorvido por um mercado de trabalho ou um consumidor minimamente qualificado, que saiba ler manuais de eletrodomésticos, como propõe a legislação, que saiba, né, os seus direitos como consumidor e assim por diante. Bom, então, e por outro lado, o que se percebe, né, vamos dizer, esses dois polos, por um lado, uma formação
propedêutica, né, para o ensino superior, muito abstrata, e por outro, mas considerada sempre mais nobre. Na física, por exemplo, sempre os físicos vão defender que os princípios gerais e abstratos são muito mais importantes do que, por exemplo, estabelecer a relação entre conteúdos e realidade social. Então tem esse ranço de que enobrece o saber esses princípios, né? Ainda que eles não me permitam esse entendimento dessas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. E claro que essa assimetria entre a aprendizagem abstrata, por um lado, e essa aprendizagem prática, também está em cima de uma visão de mundo, né? Que também vai afastar os estudantes da realidade social. E hoje essa perspectiva vai dizer que digamos, basicamente não há uma solução geral para o problema, vamos dizer, não é? Ela vai, digamos, criticar a visão dos conhecimentos universais, a ideia do universalismo vai ser fortemente criticada na perspectiva sociocultural, reconhecendo, por exemplo, do ponto de vista muito prático, que cada escola, que cada comunidade escolar deve procurar a sua solução, no sentido de que cada comunidade vai demandar, por ter uma variedade de interesses culturais, né, por estar inserida num dado contexto sociocultural, que ela vai demandar uma solução que não necessariamente vai ser a mesma do que seria, né? Então, por exemplo, a ideia do currículo nacional vai ser fortemente criticada numa perspectiva desse tipo. E, finalmente, eu vou comentar o quanto tudo isso faz sentido quando a gente pensa nos conflitos dessa área na contemporaneidade. Para tentar, então, trazer um pouquinho essa questão da contemporaneidade, claramente a educação em ciências vive, ou foi criada mesmo, a sua gênese está na tensão entre as ciências humanas, né, por um lado, e as ciências da natureza. Ela claramente vive essa tensão está posta. Por exemplo, quando a gente pensa em formação de professores, né, as disputas entre os institutos de física, de química, de biologia com a faculdade de educação, claramente é uma disputa, né, institucional que mostra a tensão entre esses campos. Né. A área de ensino de ciências e matemática sofreu um golpe em 2010, se eu não me engano, no sentido que ela era uma área, né, a área 46, e ela sofre um golpe, vira área de ensino, né, e, na verdade, o ensino de ciências se dilui dentro do ensino de engenharia, de enfermagem, de administração, que é uma descaracterização da área, né, e a educação permanece como uma área. Hoje parece haver uma tentativa de aproximação, né? E, por exemplo, outra política da CAPES bastante importante, né? Que é o grande carro-chefe da CAPES hoje, são os mestrados profissionais em ensino, e nós somos, dentro da área de ensino, os maiores promotores desses mestrados profissionais. O maior número de mestrados profissionais em ensino na CAPES hoje estão na área de ensino. Então nós somos, digamos que é a nossa grande vocação, são os mestrados em ensino, né? E claramente eles radicalizam essa tensão, porque hoje a gente assiste a uma disputa muito grande entre né, em particular dentro da física, por um lado a Sociedade Brasileira de Física defendendo um certo modelo de mestrado profissional fortemente marcado pelo conteúdo específico, e por outro toda a área de educação e ciências defendendo uma interlocução com a área de educação, né? Então tem todo um embate que está colocado e, de fato, essa é uma radicalização pesada dessa tensão. Né? E, finalmente, comentar um pouco sobre o grupo de pesquisa, né, do qual eu sou líder, os vários professores, temos colaboração na UFRJ também. Os dois últimos, o Alexandre e o Paulo, foram as nossas aquisições mais recentes, fizeram concurso. Ontem foram aprovados um concurso público para o ensino de física. Nós temos aí nossos alunos de mestrado, nossos objetos de estudo. Por exemplo, a evasão nos cursos de física. Fomos muito criticados por nos dedicar a esse tipo de tema, mas só para vocês terem uma ideia, porque os físicos acham que o problema da evasão não é um problema do Instituto de Física, é um problema da educação. Mas, apesar de termos percentual de evasão da ordem de 75%. Os cursos de física perdem seus alunos por reprovação ou por abandono. 75% sofrem esse tipo de evasão, são evadidos. O problema
profissionais nacionais, fazer uma análise das políticas públicas, né, os currículos, a qualidade do ensino de ciências. Nós estivemos envolvidos com o Observatório da Educação, que tratou de investigar a qualidade do ensino de ciências na perspectiva de professores da educação básica. E agora aprovamos também o Observatório da Educação sobre os mestrados profissionais em ensino, na verdade, na tentativa de entender quais são as identidades docentes que são construídas nesses mestrados profissionais em ensino. E os nossos referenciais teórico-metodológicos, citou alguns, obviamente, Vygotsky, que é uma grande origem da perspectiva, Bakhtin, que é o que tem nos permitido fazer análise dos discursos, para aproximar do campo da linguagem, James